nossos amiguinhos finalmente chegaram ao reino do esplendor dourado. Eles estão na antessala do trono. O rei Josué, o único, os aguarda. Será a primeira vez que eles estarão diante de um verdadeiro rei. Como eles irão se comportar diante da presença do magnífico monarca? Será que Elias, John e Lavínia serão os novos filhos do rei? Lavínia, Johnny, vamos! A qualquer momento o rei vai chegar por aí, então a gente tem que estar preparado. Vamos se posicionar aqui e esperar ele, certo? Certo. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Primeiro eu vou me ajoelhar, aí depois eu vou fazer uma reverência, aí depois eu vou dar um abraço bem apertado no rei Josué, porque ele é tão bonito, educado, gentil, carinhoso. Ei, Lavínia, irmã, vai com calma. Assim vai acabar sufocando o rei. Mas falando nisso, Elias, a gente nem sabe agir diante de um rei. E agora? Calma, meus irmãos. Apenas quando chegarmos diante dele, vamos ser reverentes. Acredito que se formos nós mesmos já seja suficiente. Então mantenham a calma, tá certo? Ai, Em vez de Elias, ficar não sei. ansiosos. Lavínia, algo do tipo. vai você na frente. Não, vai você. Você é o mais inteligente, vai na frente. Eu não tô dizendo que eu tô com essa bola todo dia, não. Vamos se organizar aqui, tá? Mantenha a calma. Eu acho que já ele chega por aí. Ai, Acho que Elias. demora. Acho que demora um Tá pouco. demorando pra nos chamar. Elias, mas é assim mesmo. E se o rei não quiser ver a gente? E se ele tá fazendo a gente esperar só para dizer que não tem mais vagas para filhos? Se for assim, eu acho que eu quero ficar na cozinha. Deve ter muita comida boa lá. Não. Parem, vocês dois, parem de falar o que vocês não sabem. A gente veio lá de longe, a gente saiu da nossa vila, passou por uma floresta densa, saímos correndo dos perseguidores, conseguimos chegar até aqui, dentro do castelo. O que resta pra gente é esperar, já ele vai chegar. Então a gente mantém a calma, se posiciona, se organiza. Meu Deus do céu, Johnny, tu não consegue passar um minuto sem Não, fazer bagunça, eu vou vai. ajeitar, eu só tava olhando. Só E tava você olhando. olha com o olho ou com a mão, seu espertinho? Eu não fiz nada. Então vai me dizer que o vento derrubou o vaso de flores? É que eu só queria ver se era flor de verdade. Toda vez a mesma desculpa. Mexe nas coisas, quebra, derruba. Toda vez. Aí chega alguém aí, vê um negócio quebrado, aí pega e expulsa a gente daqui do castelo. Aí Pelo vamos amor se de Deus. ajeitar. Ai, Tá, meu Deus. fica quieto. Acho que vai entrar por ali. Tá chegando. Atenção, todos aqui presentes. Senhorita Lavínia, senhor Elias e senhor Johnny. Agora, vocês serão levados à presença do rei Josué, o único. Não precisa se preocupar. Não existe ninguém mais gentil e amoroso que o nosso Deus. Mas prestem atenção, sejam obedientes. Vocês vão perceber que na mão direita do rei há um cetro. Um lindo e brilhante cetro feito de ouro, com várias pedras preciosas cravadas nele. Observem, sejam obedientes. Vocês devem se ajoelhar quando estiverem diante do rei, se curvar perante ele. Quando fizer isso, o rei direcionará o cetro para vocês, e ao levantar, vocês devem falar com ele. Atenção, sejam obedientes. O rei vai chamar vocês pelo nome, por cada um de vocês. Tá, obrigado. Tá vendo? Então, só manter a calma. Elias, eu não entendi direito o que é pra fazer. Quando o cetro se levantar, ele olha pra mim? Ou quando eu olho pro cetro, ele se levanta? Meu Deus Johnny, do você céu. tá me deixando confuso. Calma, meu irmão. Já vai chegar a hora que a gente vai ser chamado. Então vamos manter a calma e não fica se desesperando por beboeira, não. Vamos só esperar aqui, aguardar. Qualquer coisa ele chama a gente. Ei, amiguinhos, torçam por mim. Espero que eu não faça mais uma burrada dessas. Venham, irmãos. Tá. Vamos se organizar. Aí, faz uma fila. Vamos. Devagar. Calma. Tá ligado? Boa tarde, crianças! Como vocês estão? Que bom, crianças! Deixa eu perguntar a vocês uma coisa. Quem aqui
Como é meu nome? Daniel. E eu estava em um outro país. Qual o país que eu estava? Israel. E eu fui levado para um outro país, que um rei malvado me levou para lá. Qual foi o nome do país? Babilônia. Isso. Babilônia é uma cidade? Não. Olha só. Quem aqui já brincou do Mestre Mandou? Ah, fiquem de pé. Vamos brincar do Mestre Mandou. Tudo que eu fizer e disser, vocês me obedecem, tá bom? O Mestre mandou levantar as mãos. O Mestre mandou pegar nos joelhos. O Mestre mandou pegar na cabeça. O Mestre mandou pegar nos joelhos. O Mestre mandou pegar na barriga. O Mestre mandou pegar na orelha. O Mestre mandou pegar no nariz. O Mestre mandou virar de costas. O Mestre mandou ficar de frente. Pronto, vocês estão muito sabidos. Gostei. Calma, fiquem em pé. Eu não mandei ninguém sentar. Agora é o seguinte, vocês vão me obedecer a minha voz. Não o que eu fizer. Tá bom? Não o que eu fizer. Pega na cabeça. No joelho. No nariz. Na orelha. Pega no nariz. Vira de costas. Eu não virei de costas, eu virei de lado, ó. Vira de frente. Eu não mandei ninguém soltar a orelha. Pega no nariz. E agora pega na orelha. Agora pega no nariz. Olha o nariz onde deu. O rei mandou agora vocês se sentarem. Pronto. Vocês perceberam o quanto é difícil ouvir e ver ao mesmo tempo? Quando alguém faz algo diferente, você é induzido a fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo? Não é verdade? Pois foi justamente isso que aconteceu com os meus amigos. Vocês lembram o nome dos meus amigos? Sadraque, Mesaque e Abednego. O que acontece com eles? Nós fomos levados de um país para o outro, fomos servir a um rei chamado Nabucodonosor, estudávamos muito, não era? Sim. A mim foi dada, Deus me deu a graça de interpretar sonhos. E aí, belo dia, Nabucodonosor teve um sonho. E ele esqueceu o sonho. Quem aqui já esqueceu o sonho? Pois é, Nabucodonosor esqueceu o sonho. E disse assim, olha, quem dentre vocês consegue dizer o que eu sonhei e ainda dizer a interpretação? E ninguém conseguia. Uma pessoa chegou até a dizer a ele, olha Deus, olha Nabucodonosor, só os deuses é capaz de fazer isso, ninguém, nenhum humano é capaz. E aí ele teve um decreto, disse que todo mundo ia morrer, os sábios iam morrer se não dissesse o que ele tinha sonhado. E aí eu, Daniel e os meus amigos fomos orar. E Deus, de noite, me revelou em sonhos o que Nabucodonosor tinha sonhado. E eu cheguei diante de Nabucodonosor e contei a ele o sonho, que era uma estátua muito grande, que simbolizava os reinos que viriam pela frente, o dele e os outros que viriam depois dele. E aí passaram-se os anos, e o que Nabucodonosor fez? Na época do sonho, Nabucodonosor disse, só há um Deus verdadeiro, um Deus que pode revelar segredos, um Deus que pode fazer essas coisas. Mas aí quando se passam os anos, sabe o que ele fez? Ele disse, eu vou mandar fazer uma estátua de ouro, bem grande, enorme. Não tem esse prédio aqui, do lado? Muito maior do que esse prédio. De onde se olhasse na cidade, se via aquela estátua. E a estátua era toda de ouro, toda de ouro. E as pessoas, quando olhavam para aquela estátua, viam ela. E ele deu um decreto. Todas as pessoas que
escutarem os instrumentos quando tocarem, quando houver o som de música, de flautas, de trombetas, quando tocarem, todo mundo vai ter que se ajoelhar. Se prostrar diante da estátua. E não tem conversa não. Quem não se prostrar diante da estátua, porque essa estátua mostra que eu sou poderoso, que eu sou o rei. Essa estátua representa o meu reino. Quem não se prostrar vai ser jogado na fornalha de fogo. E aí o que acontece? Ele mandou tocar os instrumentos. Mas antes disso, ele mandou chamar todos os sábios que tinham no reino dele. Sábios. Vocês acham que eu fui para lá? Vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abednego foram? Sadraque, Mesaque e Abednego foram, sim, também. E estavam todos eles lá. E naquele momento, eu, Daniel, estava em missão. Eu não estava naquele dia com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles serviam a um Deus verdadeiro. Eles serviam a um Deus que só Ele é merecedor de toda honra e de toda glória, de toda adoração. E quando se tocou os instrumentos, todo mundo se ajoelhou. E Sadraque e Mesaque também. Não, eles ficaram... Por que eles ficaram de pé? Porque eles eram eles obedeciam a Deus. A ordem de Nabucodonosor era se ajoelhem, mas eles entenderam que daquela ordem eles não precisavam obedecer, porque aquela ordem era uma ordem que ia contra Deus, e eles desobedeceram. Vocês acham que o que aconteceu nessa hora? Todo canto tem fofoqueiro? Na sala de vocês tem fofoqueiro? Vocês são fofoqueiros? Olha, vocês contam essa história direito. Se tiver alguém aqui que seja fofoqueiro, não seja, tá? É errado. E aí o que acontece? Olha, foram lá e disseram, Nabucodonosor, vem cá, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens que vieram lá da Judeia, eles não se dobraram diante da estátua. A estátua tocou e eles não se dobraram não, se prostraram não. Nabucodonosor ficou bem mansinho. Ficou? Ficou não. Ele ficou muito bravo. Ele mandou que trouxessem eles, vão buscar eles para cá. E aí foram, os soldados buscaram eles. Quando chegaram diante de Nabucodonosor, ele disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não vão se prostrar diante da estátua que eu fiz? E eles disseram, não. Após, se vocês não se prostrarem, eu vou dar a segunda chance. Vou mandar tocar os instrumentos, as flautas, as trombetas. E quando eu tocar, se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês no fogo, na fornalha de fogo. E eu quero ver quem é o Deus que vai guardar vocês agora, das minhas mãos. Duvido. Vamos tocar os instrumentos. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, ei, não precisa tocar não. Não precisa tocar, rei. Sabe por quê? Porque nós só adoramos a um Deus verdadeiro. Nós só acreditamos que há um Deus que merece adoração. E esse Deus não é a sua estátua. Não são os seus deuses. E nós não vamos nos prostrar. Não vamos nos prostrar. E tem mais. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. O Deus que nós temos, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, está tudo bem. Está tudo bem. E aí, crianças, a gente imagina uma coisa. Eles corriam perigo de vida ou não? Mas, no meio daquela multidão imensa, não era só eles terem se dobrado um pouquinho, ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo? Poderia ser que até as pessoas não vissem, nem notassem. Mas Deus estava vendo. E não adianta brincar de esconde-esconde com... Vocês aprenderam isso na música também. Não adianta isso. Porque o Senhor estava vendo. E eles sabiam que havia um único Deus que merecia adoração. E o que acontece? Nabucodonosor mandou chamar os guardas fortes, os grandões, mandou amarrar os três. Eles colocou cordas ao redor deles. E eu ia chegar lá agora. E aí quando amarrou eles lá, bem muito, ele ficou tão manso que ele disse, aqueçam essa fornalha 7 vezes mais. E era muito fogo lá na fornalha. E ele disse, olha, joguem esses homens lá dentro.
E aí, quando jogou os homens lá dentro, o que acontece? Aquelas pessoas que iam levando eles, o fogo estava tão intenso, que aqueles homens que estavam levando eles morreram do calor e das chamas. E eles 3 foram jogados, todos amarrados, lá dentro da fornalha. E assim acabou a história. Não acabou! Não acabou, sabe por quê? Porque Nabucodonosor estava lá, olhou para dentro da fornalha, e quando ele menos espera, ele olhou assim, chamou um amigo. Ei, vem cá. Olha aqui comigo. Ei, a gente jogou quantos? Quantos? Como é que tem 4 agora lá? E o quarto, ele tem a semelhança do Filho dos Deuses. O Senhor tinha enviado alguém dos céus. Eu não sei se era Jesus. A Bíblia não fala se era Jesus. Eu acho que era, mas eu não sei. Mas eu sei que era alguém vindo dos céus. Era alguém que não era humano. Era alguém que estava lá na fornalha com eles. E eles estavam fazendo o quê? Andando. Agora estava tudo andando. Ele não estava amarrado? As cordas se queimaram. Então Nabucodonosor olhou e disse assim: olha, tirem esses homens daí. Venham cá, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Ei, venham cá. E eles vieram. Quando eles chegaram lá fora, Nabucodonosor disse: como foi isso? Oi, Enzo. Não entendi sua pergunta. Quem era aquele que estava lá? Bom, o fogo estava lá. Eu não sei o que eles conversaram. Eles nunca me disseram o que era, quem era aquele. Mas as pessoas que viram relataram que não era humano, era alguém vindo dos céus. Tá certo? Então, olha só. Quando eles chegaram lá fora, Nabucodonosor ficou maravilhado com aquilo. Como pode o Deus livrar eles desse aqui? Como pode? Como isso aconteceu? Então, a partir de agora, morreram. E olha só, quando tem as fumaças dessa época de festa que a gente está aí fora, a roupa da gente não fica fedendo? Sim ou não? Mas da deles não. Nem cheiro de fumaça tinha no cabelo deles. O meu já caiu um bocado, ó. Mas o deles não. O deles não tinha nem cheiro de fumaça. Nem cheiro de fumaça tinha. Dá para imaginar, crianças, a ideia disso. O quanto isso foi maravilhoso. Eles estavam dentro de uma fornalha, tinha fumaça, tinha fogo e nem cheiro tinha. As roupas deles ficaram intactas. Sabe por quê? Porque Deus os guardou. Porque, crianças, a obediência não pode ser um pedacinho, não pode ser uma partezinha, tem que ser total. Nós precisamos obedecer a Deus totalmente. É assim que Deus espera que os seus servos o adorem completamente. E às vezes, obedecer a Deus é fácil? Não, não é fácil. Às vezes pode ser difícil, mas nós precisamos obedecer a Deus. E a gente precisa saber, primeiro, uma coisa, que você não vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Jesus vai estar com vocês. E tem uma outra história de uma outra obediência, que é justamente a de Jesus Cristo. Quando ele veio aqui nessa terra, a Bíblia diz que ele foi obediente até um dia morrer numa cruz, pelos nossos pecados. Então, quando Jesus morre naquela cruz, em obediência a Deus, ele nos dá a liberdade hoje da gente poder se chegar a Deus. E olha só, guardem aqui as duas histórias. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram obedientes. Deus guardou eles da morte. Jesus foi obediente. Deus guardou ele da morte? Não. Ele morreu. Jesus teve que morrer. Depois ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele teve que morrer. E sabe o que a gente aprende também com isso? É que às vezes, Deus tem propósito diferente para as pessoas.
não significa dizer que se alguém, mesmo obedecendo, ele sofre porque obedeceu, que Deus não o ama, que Deus o abandonou. Lembram que ontem, quando a gente viu que, às vezes, Deus permite até que nós somos castigados, mas para que a gente aprenda que Ele nos ama, e que esse castigo, às vezes, é para nos trazer para perto dEle? Aqui não tratava-se de castigo, Deus não estava castigando eles, mas mesmo assim eles sofreram. Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus também deu vitória ao filho dele. E eu quero que vocês aprendam isso, que independente do que Deus vai fazer com vocês, vocês precisam guardá-lo em obediência, porque antes importa obedecer a Deus do que aos... E o pessoal está cochilando. Vamos lá? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, 5:29b. Então, quando um coleguinha diz a você, ei, não conversa com fulano ou com fulana, porque ele é chato. Você deve fazer isso? Porque é uma ordem que não é uma ordem de Deus. Quando alguém manda você mentir, ei, diz que eu não estou aqui não. Está certo isso? Não. E você tem que dizer à pessoa, olha, está errado isso que você está me ensinando. Você está dizendo que não é para estar, mas você está. E a gente precisa aprender a obedecer os princípios de Deus. Porque quando a gente obedece a Deus, Deus se agrada das nossas obras nesse aspecto. De Giovana. Né? Não vai agradar a Deus. E aí, Davi? Hã? Pronto. Então Deus guarda o seu povo. Amém? Então vamos repetir o versículo agora. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29b. De pé agora para ver se vocês acordaram. 1, 2, 3 e... Amém! Eu vou lá, amanhã eu volto para contar outra história, hein? Deus abençoe!